Queridos, eu gostaria que você imaginasse uma construção agora. Eu não sei se você já passou por esse processo de construir, tomou uma decisão como família de fazer isso. Imagina então uma família que decide construir, reformar a sua casa. Eles fazem planos, eles economizam, compram material, começam a obra, há entusiasmo, há alegria, estão todos animados em como a casa vai ficar boa, como a casa vai ficar bonita. Mas aí começam os problemas, o dinheiro começa a apertar, o pedreiro começa a dificultar, né? Um problema de documentação, um imposto a mais que precisa ser pago, e aí de repente para-se por uns dias, mas aí depois para-se por algumas semanas, para por alguns meses, e aí talvez no fim a obra para. Quem passa pela rua vê um prédio inacabado, paredes expostas, materiais esquecidos, sinais que alguém começou, mas não concluiu. É triste a gente pensar que a vida cristã tem um paralelo com isso, não é verdade? Às vezes as pessoas começam bem na vida cristã, com entusiasmo, começam a orar, começam a servir, começam a se envolver, se dedicar na obra, mas o tempo passa e vem outras prioridades, o trabalho cresce, as preocupações aumentam, os projetos pessoais acabam ocupando a agenda. E sem perceber, aquilo que era central na vida, o viver para a glória de Deus, acaba sendo deixado de lado. Se der, eu vou. Se não tiver algum compromisso, eu vou. Não, eu vou, pode contar comigo. Mas aí surge um compromisso. Aí a pessoa abre mão do compromisso com Deus, com a obra de Deus e vai nas suas prioridades. Quando a gente olha para o livro de Ageu, nós vamos começar a exposição do livro de Ageu hoje. Então você pode abrir lá no livro de Ageu. Quando nós olhamos para o livro de Ageu e seu contexto, foi exatamente isso que aconteceu. Sem perceber, o povo começou a negligenciar a obra do Senhor. A reconstrução do templo ficou parada. E ficou parada por cerca de 15 anos. 15 anos a obra parou. E aí vem Ageu. Vem Ageu com a sua mensagem chamando o povo, olha, considerai os vossos caminhos, pensem nos vossos caminhos, pensem nas suas prioridades. Então nós queremos estudar o livro de Ageu. Você já achou? Você pode ver aí que o livro de Ageu é pequenininho. É o segundo livro mais curto da Bíblia. Ele só perde para o livro de Obadias. Mas a mensagem do livro de Ageu é uma mensagem extremamente abrangente, profunda e relevante para os nossos dias. Irmãos, essa mensagem a gente poderia talvez pregar ela, o livro de Ageu, num domingo. Um panorama rápido. Mas quando a gente começa a estudar o livro de Ageu, ele é um livro muito compactado. Ele é um livro, costumo falar, né, um livro zipado. Tem muita informação. E só para você ter ideia da quantidade de informações, não é o meu objetivo demorar muito aqui, mas só para você ter ideia dessa mensagem, sabe normalmente as mensagens elas têm umas 4 páginas mais ou menos em Word. Sabe quantas mensagens tem essa mensagem aqui? 10 páginas. E não vai ser a exposição de um trecho de Ageu, vai ser uma exposição do contexto que ele estava inserido, quem ele era e a mensagem que ele está trazendo e o que tem a ver com os nossos dias. Para você ver como esse texto é importante para as nossas vidas hoje. E aí, então, é uma mensagem diferente. Porque nos estudos a gente chama de questões introdutórias. Quando a gente vai entrar num livro, tem algumas questões introdutórias. Quem escreveu, para quem escreveu, qual circunstância, qual a data da escrita, né? Como que o autor estava, como que as pessoas que receberam estavam, qual a mensagem que ele estava passando. Então eu convido você a tomar nota, eu convido você a abrir em Ageu. Se você tiver uma caneta, nós vamos ler alguns versículos, você pode ir marcando e talvez colorindo, né? Se você gosta de colorir a Bíblia, porque ele repete alguns assuntos e nós vamos citar eles, você pode até marcar na sua Bíblia, pintar aqui alguns assuntos. Em primeiro lugar, alguns eventos importantes aqui da data da escrita e o contexto histórico. Israel, a nação de Israel, eles tiveram apenas 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morreu, Roboão subiu o trono, e aí as 10 tribos do norte chegaram para Roboão e falaram assim, o seu pai Salomão colocou impostos muito pesados sobre nós. Alivia a carga de impostos, né? A gente quer pagar, a gente não quer pagar 27%. É muita coisa, nós queremos pagar menos.
E aí ele foi consultar os mais velhos falaram para Roboão, falou assim, diminui que você vai ganhar o povo. Tá bom, obrigado. Foi falar com os mais novos, não, aumenta. Se o teu pai cobrava 27% aí de imposto, joga aí 40 e poucos. E aí fala para eles que o teu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do teu pai. Vai para cima. Ele falou, gostei disso aí. E aí foi. E aí as 10 tribos do norte se rebelaram, então, contra o reinado de Roboão. E aí, a partir daí, a nação ela fica dividida. E aí o livro de Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, relatam as histórias desses reis. E aí é muito normal, quando você vai ler esses livros, muito, você vê várias vezes essa frase. E o rei tal fez o que Deus reprova. E o rei tal fez o que Deus reprova. E o povo não estava mais obedecendo a Deus, e Deus falou, vocês vão ser castigados. E aí as 10 tribos do norte foram levadas, então, pela Assíria. E aí depois, as 2 tribos do sul, Judá, foi levado para a Babilônia. Então, o povo permaneceu lá na Babilônia cerca de 70 anos, que é o chamado exílio, onde Jeremias escreveu, por exemplo. E aí eles permanecem lá durante 70 anos, e aí o conquistador da Babilônia, o rei Ciro, promulga um decreto falando assim, os judeus agora podem voltar para Jerusalém. E aí 50 mil judeus retornam para Jerusalém com Zorobabel, cerca de 70, 80 anos depois. Eles retornam então à sua pátria e quando eles voltam, eles começam agora a reconstruir o templo, porque eles tinham passado por um processo ali de destruição do templo, né? Quando eles foram para a Babilônia. E Ageu está nesse retorno. Ageu, então, provavelmente, ele tem uns 80 anos, ele já não é tão jovem. Talvez já é um velhinho já, né? Eu fico apavorado, 40 anos, mais de 40 anos tendo filho, né? Ageu tá com 80 anos fazendo uma viagem de volta, vai lutar aqui com a reconstrução. Ele se junta aos exilados, então, e retornam para essa reconstrução do templo. E aí eles começam, é muito interessante que o livro de Esdras mostra pra gente, que o povo começou muito animado, é isso aí, gente, vamos reconstruir, né? E eles começam, então, a reconstruir o templo, mas rapidamente. O zelo, o cuidado se esfriou. Se esfriou por quê? Porque eles começaram a encontrar oposição. Os samaritanos que estavam agora na terra começaram a dificultar. Veio guerras, insinuações políticas, né, dificuldades, e aí eles começam então a encontrar essa oposição, eles estão pobres, e aí a construção ela para por cerca de 15 anos. 15 anos depois, então, nós chegamos no livro de Ageu. Ageu é contemporâneo de Zacarias. Os dois agora vão trazer uma mensagem de Deus. E é interessante que durante esses 15 anos que eles lá estiveram, houve uma mudança no governo também lá da Pérsia. Entrou um outro rei, o rei chamado Dário. Olha, Ageu capítulo 1, versículo 1, ele fala o seguinte, no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Esse Dário aqui não é o mesmo Dário do livro de Daniel. Tá bom? É um título aqui que era dado, então não é o mesmo rei da mensagem lá do livro de Daniel. A maior parte dos profetas no Antigo Testamento, eles falaram antes do exílio. Eles falaram assim, ó, se arrependam, senão Deus vai levar vocês para o exílio. Se arrependam, senão Deus vai levar vocês para o exílio. Alguns profetas falaram lá no exílio. Ezequiel e Daniel, eles estavam no exílio. Mas Ageu e Zacarias, como Malaquias também, eles profetizaram quando eles voltaram do exílio. E Ageu foi esse primeiro profeta que vai trazer a mensagem de Deus. É possível, então, que Ageu, ele, com seus 70, 80 anos, ele até tenha visto a construção do primeiro templo que Salomão fez. Talvez ele ainda era criança. E aí ele volta e ele fala, agora nós vamos reconstruir. Ageu e Zacarias, então, começam a pregar no 2º ano do reinado de Dário. E a mensagem de Ageu aqui foi exatamente em 4 meses. O livro de Ageu aqui são 4 meses, onde ele traz essas mensagens ao povo. E Zacarias começou a profetizar 2 meses depois. Eles fizeram com que essa mensagem de Ageu e Zacarias fizeram com que o povo se reanimasse e voltassem a reconstruir aquele templo que havia parado 15 anos. Ele acabou de ser concluído em 5
anos. Qual a mensagem do livro de Ageu? A mensagem que o Ageu quer transmitir é que mesmo em meio à oposição e à pobreza, quando o povo de Deus se torna indiferente à glória de Deus, a vida entra em desordem. Mas quando Deus volta a ser prioridade, ele restaura e abençoa. Vamos ler juntos? Mesmo em meio à oposição e à pobreza, quando o povo de Deus se torna indiferente à glória de Deus, a vida entra em desordem. Mas quando Deus volta a ser a prioridade, ele restaura e abençoa. Depois de Obadias, conforme eu mencionei, Ageu é o menor livro da Bíblia. Mas ele tem essa lição muito importante. E Ageu é um dos poucos profetas que ele teve a alegria de trazer a mensagem, o povo ouvir e obedecer. Olha que incrível. Às vezes, isso aqui é uma lição já para nós muito importante. Às vezes nós achamos que a nossa voz é poderosa, né? Nós queremos mudar as pessoas, nós falamos e as pessoas não mudam. Mas a maioria dos profetas aconteceu isso. Eles falavam e o povo não ouvia. Mas Ageu teve esse privilégio aqui de falar, o povo ouvir e se arrepender. Qual a estrutura do livro, o esboço do livro aqui de Ageu? Ageu é composto por 4 mensagens. Olha só, no versículo 1 que nós lemos, 1:1, ele fala: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeuzadaque, dizendo: assim diz o Senhor, ele vai dar a mensagem. Olha o capítulo 2, versículo 1. A mensagem do Senhor também veio. No 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta. Versículo 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. E no versículo 20, a palavra do Senhor veio a Ageu pela 2ª vez no 24º dia do 9º mês. Como que o livro de Ageu é distribuído, estruturado? 4 mensagens. Veio 4 mensagens exatamente no período aí de 4 meses. O livro relata então essas 4 mensagens, todas elas introduzidas por uma data. Datas que iriam mostrar, mensagens que iriam mostrar ali para o presente, para o agora, e como nós veremos hoje, também mensagens com relação ao futuro. E eu vou usar as palavras aqui do Isber, um comentarista, que ele divide aqui a estrutura do livro de Hebreus, de Ageu, com 4 palavras que começam com a letra C. A convocação para a reconstrução, do 1 até o 11, a comparação do templo antigo com o novo, a contaminação devido à desobediência e a coroação, o Messias prometido. Então, 4 áreas aí que o livro de Abacuque, o livro de Ageu, muitos profetas, né? O livro de Ageu transmite para nós. Algumas características aqui no livro. Ele faz algumas repetições. Ele faz uso de alguns chamados aqui para o povo. No versículo 5 e no versículo 7, ele diz assim, ó: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E ele vai repetir isso. Ele vai repetir no versículo 5, no versículo 7, veja onde seus caminhos os levaram. No capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer reconsiderem. Ou seja, considerai a vida que vocês estão vivendo. E o versículo 18 do capítulo 2 também, reconsiderem. Olha o versículo 18, a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. O que o profeta Ageu está trazendo aqui? Ele está trazendo uma lembrança. Olhe bem para a sua vida. E aí a gente já fazendo uma conexão para nós, né? Olhe bem para o seu casamento. Olhe bem para as suas emoções. Olhe bem para o seu estado. Olhe bem para os seus negócios. Olha como que está a sua vida. Ela está em ordem. Ela está em ordem. E Ageu está trazendo a pergunta por que ela não está em ordem? E a resposta que ele mesmo vai dar, ele está falando, é porque Deus não está sendo prioridade na sua vida. Deus não está sendo o primeiro.
O Senhor Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a gente busca outras coisas em primeiro lugar: o trabalho, relacionamento, sentir-se bem. E Ageu está trazendo essa mensagem antiga, mas contemporânea para nós: reconsiderem, pensem, olha onde os seus caminhos os levaram. Olha outra repetição que aparece no livro também, versículo 13 do capítulo 1. Ele diz: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Olha que mensagem incrível: eu estou com vocês. No capítulo 2, versículo 4, se repete também: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Zeuzadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. E é interessante também, nesse mesmo versículo, onde ele repete por 3 vezes a palavra coragem. Nos lembra de quem? De Josué. Coragem para fazer a obra de Deus. Coragem para reorganizar a sua semana. Coragem para você conseguir dizer não quando precisa dizer não. Coragem para dizer sim quando precisa dizer sim. Coragem para pagar o preço da santidade. Coragem para honrar ao Senhor. Tenha coragem. Uma outra repetição que aparece também, a expressão onde Deus fala: farei tremer o céu e a terra. Capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo, farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. O versículo 7, farei tremer as nações. Veja o versículo 21 do capítulo 2. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer os céus e a terra. Então veja essas repetições. E não para aí. Tem uma outra repetição que aparece no livro, a expressão Senhor dos Exércitos. A expressão Senhor dos Exércitos, sabe quantas vezes ela aparece no livro de Ageu? 14 vezes. O livro é desse tamanho. E aparece 14 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. Esse título tem uma conotação militar: Deus como líder, Deus como soberano, Deus como guerreiro, Deus como invencível, né? Salienta essa glória de Deus, o Rei soberano sobre toda a criação, quão admiráveis são os seus caminhos, né? Como nosso Deus é grande em poder e tem capacidade para libertar o seu povo da aflição. Irmãos, 14 vezes. Nos profetas que eu mencionei, Ageu, Zacarias e Malaquias, aparece 90 vezes. Só no livro de Ageu, 14. Senhor dos Exércitos, confie. Existe alguém que toma conta de tudo. E não é o Trump. E não é o Irã. E não é o Putin. Quem controla tudo é o Senhor dos Exércitos. Ele tem o controle. O poder da caneta não está com alguém no escritório com ar-condicionado. O poder está com o Senhor dos Exércitos. No livro de Ageu, ele vai abordar aqui basicamente 3 temas. O primeiro tema aqui é da aliança. E a gente tem estudado, começamos a estudar na escola bíblica, né, acerca das alianças, e veremos a lei mosaica, a aliança mosaica. A aliança mosaica, Deus fala para a nação de Israel: se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês obedecerem, vocês vão ser unidos. E é isso que está acontecendo no livro de Ageu aqui. A gente precisa ler o livro de Ageu tendo em mente a aliança mosaica, porque eles desobedeceram, eles foram levados para onde? Para o exílio. E agora o que Ageu está falando? Vocês precisam colocar Deus, a lei de Deus, em primeiro lugar. Então a aliança, ela faz parte aqui do entendimento. Em segundo lugar, a ideia do templo. Olha que interessante, porque lembra que a obra do templo parou. E Ageu fala: a gente precisa reconstruir o templo. Mas por que o templo, gente, é tão importante? Por que ele é central nos propósitos de Deus? Por que Ageu repreende? Por que ele desafia? Por que eles falam assim: a gente precisa reconstruir o templo, e não é o templo lá do Brás, não, né? É construir o templo lá em Jerusalém. Por que a gente precisa reconstruir o templo? Essa reconstrução precisa ser retomada. Por quê? Porque Deus manifestava a presença dele no templo.
E o povo, por não reconstruir o templo, eles estavam dizendo o quê? Deus, nós não nos preocupamos se o Senhor está conosco ou não. Nós não estamos preocupados com a sua companhia ou não. É mais ou menos talvez como um filho que despreza a companhia do pai ou da mãe. Não, não, pai, pode deixar. Não, não. Não fica perto de mim, não. Um filho que se envergonha do pai. Um filho que se envergonha da mãe. Ageu está falando, gente, a gente precisa do templo. Porque sem o templo nós estamos dizendo para Deus que a companhia dele, a presença dele não é importante. A intenção de Deus desde a criação é habitar com seu povo. Lembra lá no Éden? Deus caminhava com Adão e Eva todos os dias. Depois veio o tabernáculo, uma expressão visível. Façam para mim um santuário. Depois veio o templo. E aí, quando esse templo foi destruído aqui pelos babilônios, Ageu fala, é preciso reconstruir. E aí, quando chega em João, capítulo 1, versículo 14, deixa Ageu marcado, vá lá para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz. João 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne, e algumas versões mais antigas dizem, e habitou entre nós. Vá lá para Apocalipse. Olha como que a Bíblia termina. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. O versículo 2 também. Vamos começar no 1. Apocalipse 21, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, aquela que nós vivemos hoje, irmãos, tinha passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora, o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Irmãos, olha que incrível, a Bíblia inteira, na nossa escola bíblica nós veremos os outros textos que mostram exatamente essa ideia, o desejo de Deus de habitar com o seu povo, estar perto de você, caminhar com você, ter um relacionamento com você. Desde Gênesis até Apocalipse, e Ageu está falando, gente, vamos retomar esse relacionamento com Deus, vamos reconstruir esse templo. A falta de interesse do povo em construir o templo mostrava profunda falta de desejo de querer estar com Deus. Você passa por isso de vez em quando? O Espírito Santo fala, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos conversar. Ah, não, tenho bastante coisa para fazer. Essa negligência, essa apatia espiritual, Ageu reafirma que o Senhor estava com o seu povo. Ele garantiu isso, eu estou com vocês. Reconstruam o templo. E uma outra área da mensagem aqui dos temas de Ageu é acerca do Messias, acerca do reino. Volte lá para Ageu. A ideia, a palavra Senhor dos exércitos aparece 14 vezes em Ageu. Só que a palavra Senhor aparece 34 vezes, em 38 versículos. Porque Deus está preocupado em reinar no coração deles. Um camarada chamado Gerald van Groningen, ele comenta que o templo em si não era um fator principal da profecia de Ageu. Mas o fator principal era que o Messias iria vir e precisava do templo. Como assim? Precisava do templo para que o Messias viesse. Olha o que acontece no capítulo 2, versículos 6 a 9. Guarda aí, Ageu, capítulo 2, versículos 6 a 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente.
Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá, todas as nações, veja, irmãos, todas as nações trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O que Deus está falando aqui? Ele fala, esse templo aqui, todas as nações verão ele. E através desse templo eu estabelecerei a paz. E para a gente entender um pouquinho mais, a gente precisa ir para Malaquias. Lembra que Ageu e Zacarias, Malaquias, né? Eles eram contemporâneos aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte, vai um pouquinho mais para frente, algumas folhas à frente, Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Malaquias está falando. Aquele que vocês desejam, o Messias, o prometido, ele vai vir para onde? Para onde que vai vir? O que o texto está falando aí? Ele virá para o templo. E o templo estava destruído. O templo precisava ser reerguido. Então a mensagem do templo é importante porque é a presença de Deus com o povo, mas a vinda do Messias passaria pelo processo daquele templo lá. Então o mensageiro, o Messias, o templo, o desejado das nações, no versículo 7, em algumas versões mais antigas, né, do capítulo 2 de Ageu, versículo 7, fala o desejado das nações. Alguma versão traz essa expressão aí dos irmãos? O desejado das nações? Ageu 2, versículo 7. Alguma das versões aí dos irmãos traz. Essa é uma ideia mais antiga. Fala o desejado das nações. Ele virá. O Senhor, então, fará com Zorobabel, capítulo 2, versículo 3, um anel de selar com uma garantia. Veja, capítulo 2, versículo 23. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Saaltiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Irmãos, vejam então esses temas que a Ageu ele está apresentando para o povo. A questão da aliança, a importância de retornar, a questão do templo, a presença de Deus, as profecias se cumprindo através daquele templo, o Messias vindo, o seu reino vindo. Essa mensagem de Ageu ela é muito relevante para os nossos dias. Porque ela envolve desinteresse, ela envolve negligência, ela envolve desencorajamento, ela envolve insatisfação com a obra de Deus. É uma mensagem muito relevante para os nossos dias. E eu gostaria, à luz dessa apresentação aqui, né, para você se familiarizou com o livro de Ageu, eu gostaria de trazer 4 aplicações para nós, 4 lições práticas aqui para nós levarmos para casa o que Ageu deseja nos ensinar. Em primeiro lugar, mantenha a chama viva, pois é possível começar bem e mais tarde esfriar espiritualmente. Vamos ler juntos? Mantenha a chama viva, pois é possível começar bem e mais tarde esfriar espiritualmente. Uma frase que eu ouvi no seminário, logo no início, uma frase que um professor falou, o Carlos Nogueira, ele falou, mais importante que começar bem é terminar bem. E Ageu ele traz essa mensagem, que o povo começou a reconstrução com entusiasmo, mas depois eles pararam. Então a lição da mensagem do livro de Ageu para nós é cuidado com a negligência espiritual. Não pare de ouvir a mensagem, não pare de fazer devocional. Está cansado para vir na igreja, está com sono, faça o esforço. Saia da zona de conforto e fala assim, eu não vou buscar um caminho mais fácil. Eu preciso ouvir. A fé vem por ouvir a palavra. Quantas vezes você já ficou fraco na fé
Você ficou fraco na fé, porque a gente passa por isso. Gente, é só fazer uma análise. Parei de ouvir a palavra, parei de me reunir com os meus irmãos e parei a minha vida devocional. Tô certo ou tô errado? Consequência, a fé fica fraquinha, fraquinha, fraquinha. Então mantenha viva a chama viva, porque é possível. O livro de Ageu mostra, é possível você começar bem. Vamos lá, vamos lá. Quero viver para Jesus agora, hein? Jesus é tudo para mim. Eu lembro um amigo meu, que uma vez conversando com ele contando o testemunho dele, ele falou, Nés, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não foi para um dia só, foi para a vida toda. Você consegue ter esse compromisso, ter esse entendimento? Entregar a minha vida para Jesus não é para um dia só, é para a vida toda. Então, cuidado com a negligência espiritual. Isso acontece quando a vida devocional é abandonada. Você nem sabe onde está a Bíblia durante a semana. Você nem conversa com Deus. O seu assunto é só Twitter, é só Instagram, é só o Lula, é só o Bolsonaro. Você viu isso? Você viu aquilo? Você viu aquilo outro? Uma das coisas que eu fico muito feliz, eu fico feliz mesmo. Eu acho que é até pecado, eu acho. Mas eu fico feliz de verdade. Quando alguém fala assim, ó, você ficou sabendo disso? Eu falo, não. Não, mas você não viu? Estão falando disso. Cara, não vi. De verdade, eu fico feliz. Mas é que o Lula, mas é que o Bolsonaro, mas é que o Flávio, mas é que o Haddad. Gente, tudo passa. Tudo passa. Esses dias o Samuca virou para mim, pai, tá sabendo que tá saindo mais um vírus lá na Índia? Falei, filho, eu vi alguma coisa ou outra. Mas e aí, pai, o que vai acontecer, filho? O Brasil real é você, meu filho. Eu tô preocupado contigo, com a sua irmã, com a sua mãe, eu tô preocupado com a nossa família. Tô preocupado com a minha missão como pastor. Se vai vir vírus, se não vai vir vírus, se está sendo feito, se não está tendo. Que poder eu consigo controlar isso, irmãos? Você consegue controlar isso? Se eu não consigo controlar isso, isso tem que estar na minha mente? Não tem que estar. Para de seguir um monte de político. Para de se envolver, isso vai drenando a sua vida espiritual. Cuidado, então. A nossa negligência, nosso esfriamento espiritual começa quando a gente começa a abandonar a vida devocional. Teve uma vez, eu não lembro quem falou, mas ele se referindo a... Fala aí, eu vou falar o meu sangue é O positivo, tá? Qual o seu sangue? Pode dizer junto aí, qual o seu sangue? Ó, um monte de A positivo aí, hein? E diz que esse sangue não é bom, né? Fiquei sabendo esses dias aí que o A positivo não é sangue bom, né? O O positivo é doador universal, não é? O O positivo aí a galera, né? É legal, essa galera é legal, né? Alguém falou uma vez na história, eu não lembro quem falou, acerca de um homem de Deus. Ele falou assim, o tipo de sangue dele é biblíneo. Se você furar ele, sai Bíblia. Se você furar ele, sai Bíblia. Lembra de Josué? Não deixe de meditar nesse livro. Não deixe de falar desse livro. Então, não negligencie a sua vida devocional. A obra de Deus, se ela deixar de ser prioridade, uma coisa que eu quero, do fundo do meu coração, falar para você. Poderia ser 3, mas eu gostaria de falar só 2. Só 2. Quando você fala isso, eu ouço, eu quero que você entenda o que está no meu coração. E se você conseguir mudar a chave na sua mente aqui, vai ser muito legal. Por exemplo, fulano, vamos para a igreja? A pessoa fala, não, eu tenho compromisso. Fulano, vamos para o GC? Não, eu tenho compromisso. Eu não vou no GC porque surgiu um compromisso. Sabe o que eu ouço? Sabe o que eu ouço aqui no meu coração? Estar com o povo de Deus não é prioridade. É isso que eu ouço. Porque se na tua agenda já está, domingo à noite, 18 horas, pode ser 9 horas, pode ser o horário que for, mas o meu compromisso é estar com o povo de Deus. Aí quando surge um outro convite, aí sim eu vou falar, eu já tenho compromisso. Conseguiram pegar a ideia? Não vou ir no GC essa semana, porque surgiu um compromisso. O GC não era o seu compromisso, então. O GC não era importante. Você deveria dizer para o outro compromisso que você já tinha compromisso. Porque a sua prioridade é estar com o povo de Deus. Eu não estou pregando religiosidade aqui. Eu estou falando sobre prioridades. E vai ter momentos
Não tem problema você ficar em casa, dormir, passear, viajar e assistir um filme no cinema. Não é o problema. O problema é quando isso vira regra. E o problema é quando a gente usa desculpas para qualquer coisa. E aí, pouco a pouco, a gente vai abandonando o nosso Jesus. A gente vai esfriando. O livro de Hebreus nos alertou isso do início ao fim. Ouçam a palavra, não negligenciem a palavra. E você sabe, talvez os crentes mais antigos de 10, 20, 30 anos, a gente para por aqui, né? Vai que tem crente de 40 anos, 50 anos, né? Mas os crentes mais antigos vão lembrar disso, né? Às vezes você fala assim, nossa, como eu gostaria de voltar àquele momento que era tão bom, com Deus, com a igreja. O livro de Eclesiastes vai contra essa sua fala, porque ele fala assim, não fique se perguntando por que os dias do passado foram melhores, porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Quando o templo começou a ser reconstruído aqui, os jovens estavam animados. Os jovens estavam falando, vamos lá, vamos reconstruir, Ageu, vamos lá. Sabe o que os idosos fizeram, irmãos? Sabe o que os idosos fizeram? Você sabe? O livro de Esdras fala. Eles começaram a chorar. O outro templo era tão bonito. Esse aqui não vai ser tão bonito igual ao outro. Começaram a olhar para o passado. Saudosismo. Os dias do passado eram tão bons. Pessoas que ficam assim, naquela época. São pessoas que não servem para nada no presente. Porque só estão olhando para onde? Para o passado. Negligência começa a esfriar. Então mantenha a sua vida com Deus em dia, sua devocional, seu tempo com Deus, com o povo de Deus. Pessoas que estão focadas no trabalho, nas contas, nos projetos pessoais. O livro de Ageu fala, considerai os seus caminhos. Considerai as suas escolhas. Considerai o que você vai fazer amanhã. Você vai ter um tempo com Deus amanhã ou não? Vai estar tão corrido? Essa semana você vai conseguir se reunir com seus irmãos em alguma casa, ou vai chamar alguém na sua casa, ou não? Você está tão atarefado com seus projetos. Em segundo lugar, não permita que a oposição paralise a obra de Deus. Vamos ler juntos? Não permita que a oposição paralise a obra de Deus. Você sabe disso, né? Quando você tentou fazer a vontade de Deus, as dificuldades se levantam também, não é? Sim ou não? Deus, eu quero fazer a sua vontade. O senhor vai abrir o mar, né? Vai estar tudo tranquilo agora, né? É o faraó aqui no cangote, aqui, vindo atrás. O mar ali, você pisa na água, a água está no joelho, às vezes, e aí, Deus, é agora que o senhor vai abrir o mar ou não? Deus, esse mês eu vou entregar o dízimo, aí vai ser só bênção. Aí surge um monte de coisa. Dificuldades. Deus, eu vou receber a minha casa, na minha casa vai receber gente. Os irmãos que recebem irmãos em casa, o que acontece na semana quando você vai receber gente? Só pauleira, só dificuldade. E eu tenho uma teoria comigo, um pressuposto meu. É meu, tá? Nossa, eu tô buscando fazer a vontade de Deus e tá dando tão ruim, tão ruim, tão ruim. Será que é a vontade de Deus? Aí eu falo, essa é a prova que é a vontade de Deus. Essa é a prova que é a vontade de Deus. Porque as dificuldades estão sendo levantadas justamente por isso. Tenta pecar. Tenta pecar. Irmãos, é fácil ou é difícil pecar? Nossa, as portas se abrem, né? Deus que abriu. Não, é o diabo que tá abrindo, irmão. Você vai pecar, ele vai facilitar tudo. Aqui, tá tudo aqui, né? Vai lá, vai embora, vai. Então não permita que a oposição paralise a obra de Deus. Sempre existirá oposição quando nós fazemos a vontade de Deus. Sempre, 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 sempre. Mas ela não é capaz de parar a obra de Deus. A oposição não é capaz de parar a obra de Deus. A mensagem de Ageu mostra que a oposição não era o problema. Não eram os samaritanos. O problema foi a negligência. Eles pararam de reconstruir o templo. A gente vai ver quando a gente começar a exposição de trecho por trecho. Eles pararam de reconstruir o templo e eles começaram a pensar só nas suas próprias casas. Deixa eu cuidar aqui do meu quintal, do meu jardim, da minha horta, porque estava tudo destruído. Tinha tudo vindo depois da guerra, né? Reavalie suas prioridades, pois quando Deus deixa de ser prioridade, a vida entra em desordem. Vamos ler juntos? Reavalie suas prioridades, pois quando Deus deixa de ser prioridade, a vida entra em desordem. Ageu conecta diretamente a frustração da vida do povo com as suas
prioridades espirituais. Ele vai falar aqui, ó, vocês estão semeando muito, estão trabalhando muito, mas vocês estão colhendo pouco. Estão semeando muito e estão colhendo pouco. Vocês estão trabalhando muito, mas não estão prosperando. Vocês estão acumulando, mas nada está ficando guardado, tá? Porque está indo tudo embora. Quando Deus deixa de ser prioridade, a vida perde a direção, a alma perde a alegria, o trabalho perde o sentido. Aí você começa a perguntar por que eu estou aqui? Parece que nada que eu faço dá certo. Isso e aquilo, porque Deus deixou de ser prioridade. Não é uma questão de prosperidade material, é uma questão de ordem espiritual. Você precisa ter as coisas em ordem. Em primeiro lugar é Deus. Depois é o meu cônjuge. Depois são os meus filhos. Depois é o que sobra. Depois é o que dá para fazer. Mas é nessa ordem. Primeiro Deus. Depois é o meu cônjuge. Deus está acima do meu cônjuge. E o meu cônjuge está acima dos meus filhos. Os filhos não podem separar aquilo que Deus uniu. Prioridades. E eu canso de falar isso para os meus filhos. Eu falo, vocês chegaram depois. E se tudo der certo, vocês vão ir antes. Quando o Samuca completou 1 ano de vida, 1 ano, eu virei para minha esposa e eu falei, aproveite bem. Porque você só vai ter mais 17 anos com ele em casa. Porque eu vou fazer questão de expulsar ele da minha casa. Que ele vai ter que virar homem. Ele vai ter que procurar uma prenda, uma mulher de Deus. Vai ter que chegar na casa de um outro homem e vai falar assim, ó, tô encantado pela sua filha. A sua filha é uma mulher de Deus, temente a Deus, te respeita. Eu tô encantado com ela, eu quero casar com ela. Eu posso cuidar dela a partir de agora? Tem que estar pronto, tem que estar formado. Nessa ordem, irmãos. Primeiro Deus, o cônjuge e os filhos. Em último lugar, tenha coragem e perseverança, pois Deus age de maneira poderosa por meio de um remanescente fiel, que depende totalmente dele. Vamos ler juntos? Tenha coragem e perseverança, pois Deus age de maneira poderosa por meio de um remanescente fiel, que depende totalmente dele. Eu lembro uma vez numa igreja que a gente passou um momento difícil, e aí, só numa saída, só numa tacada de gente, foram 30 pessoas, né? Foram embora. E aí ia ter uma próxima pregação. E aí eu preguei lá no livro de Gideão, depois preguei no livro de João, quando Jesus fala, né? Vocês não estão vindo atrás de mim por quem eu sou, vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão. Vocês querem comer só, né? Vocês não querem ir junto também? Olha o que Jesus fala. Vocês não querem ir junto também? Aí Pedro vira, para quem nós iremos, Jesus? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Lá com Gideão, estão indo para a guerra, Deus fala, tem muita gente, separa. Tem muita gente ainda, quem está com medo pode ir embora. Tem muita gente ainda, Gideão. Manda eles beber água. Quem beber água assim, fica. Quem beber água assado vai embora também. E aí fica 300 só. E aí é interessante que eles lutam, eles vencem. E aí os que foram embora, eles voltam só para conquistar os despojos. Só para pegar os despojos. E aí eu lembro que eu falei naquela ocasião que tinha um grupo saído da igreja. Eu falei, um dia eles vão voltar. Um dia eles vão voltar. Só para colher os despojos. Eles vão ouvir falar o que Deus fez no nosso meio. Mas quem ficar aqui vai ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Permaneça fiel à palavra. Jamais abandone a palavra. Lembre que vai ter oposição. Vai ter dificuldade. E se você é crente antigo de 10, 20, 30 anos, talvez a sua vida sendo passada nessa igreja, você sabe, tem altos e baixos. Tem momentos bons e momentos ruins. E assim a gente vai ir até a Nova Jerusalém, porque o céu não é aqui. Mas, irmãos, mantenha-se sempre firme à mensagem do Senhor e ao Deus da mensagem. Seja fiel a Ele. Por quê? Porque Ele usa um remanescente fiel. Usou um homem de 80 anos para trazer uma mensagem e falar assim, gente, parou, hein? Parou. Olha a casa de vocês. Olha como tá bonito, tá tudo pintado a casa de vocês. Olha o templo da presença. Que isso, gente? Vamos reconstruir isso aí. Pega a colher aí.
Pega o cimento, pega a argamassa, vamos reconstruir, vamos falar para Deus, Deus, nós queremos o Senhor como centro da nossa vida, como prioridade da nossa vida. O povo fala, é isso aí, Ageu, vamos embora. E eles começam a reconstruir. 5 anos depois, o templo é reconstruído. Irmãos, Deus usa o remanescente fiel. Nós somos vasos de barro, vasos frágeis, mas a glória do Senhor está nesse vaso. Mas a glória não é do vaso, porque nós somos vasos de barro. Então o livro de Ageu, ele aponta para algo muito maior. Deus promete que a glória do novo templo ia ser maior, não é? E aí quando Jesus vem, o que ele diz? Eu sou o templo. Jesus vem e aí ele fala, destruam esse templo. E eu vou reerguer ele em 3 dias. E as pessoas falam, como? Se a gente levou anos, ficou 15 anos parado, depois foram 5 anos reconstruindo. Só que Jesus está falando, não é esse templo aqui, é o meu corpo. Eu sou o verdadeiro templo. Você quer caminhar com Deus, é através de mim. Eu sou o caminho. Eu sou a presença de Deus. Então, no Novo Testamento, Jesus fala que ele é o templo, ele veio, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Nós conhecemos a Cristo. A pergunta que o livro de Ageu faz para você nessa noite, faz para o Onéias nessa noite. O que ocupa o centro da sua vida? Você precisa responder isso hoje. O que ocupa o centro da sua vida? Quando a glória de Deus deixa de ser prioridade, a vida entra em desordem. Quando a glória de Deus deixa de ser prioridade, a vida entra em desordem. Mas quando Deus volta a ser o centro, ele restaura e ele abençoa. Você deseja isso para você? Você deseja que a sua vida seja restaurada? Você deseja ser abençoado por Deus? Coloque a sua vida em ordem, colocando Deus em primeiro lugar. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. E nós possamos caminhar nesse livro de Ageu aqui, ouvindo a Deus. E possamos terminar esse percurso mais perto do nosso maravilhoso Deus, porque Ele veio e habitou entre nós, e quando esse mundo acabar, nós estaremos com Ele para todo sempre, conforme nós lemos em Apocalipse. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vamos orar? Senhor, te damos graças, ó Pai, pela sua palavra, tão rica, tão linda, tão profunda, tão confrontadora, tão consoladora. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo teu Santo Espírito. Senhor, eu peço pelo Onéias, pela Marilis, eu peço pela minha família, eu peço por esses amados irmãos aqui que estamos juntos ao longo desses anos. Pai, Senhor, que nós possamos caminhar juntos na reconstrução de vidas. O Senhor não veio, o Senhor não está preocupado com tijolo, com argamassa ou cimento. O Senhor está preocupado com vidas restauradas. E vidas restauradas começam com o interior restaurado. Um coração que ama Jesus acima de todas as coisas. Um coração que ama o próximo da mesma forma como já se ama. E que nós possamos então, ó Pai, sermos restaurados e abençoados pelo Senhor. Restaure casamentos, Senhor, em nome de Jesus. Restaure emoções, restaure pensamentos, restaure corações feridos, restaure relacionamentos quebrados. Traga perdão, traga restauração. Pai, traga alegria, traga paz, traga esperança, traga conforto, traga ânimo daqueles que estão desanimados. Traga paz, ó Pai, ao coração de cada um presente aqui hoje e aqueles que vão ouvir essa mensagem. Senhor, esteja conosco e nos use na nossa geração. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos um remanescente fiel, por mais que a oposição cresça, por mais que as pessoas sejam negligentes, indiferentes ao nosso redor, mas que nós possamos honrar o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor nos ajude, Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.